Qual a nossa realidade sobre o trabalho infantil? Como esse tipo de função interfere na vida de crianças e adolescentes? Esse é o assunto que vamos discutir agora no Sete Lagoas em Debate, que está começando. O trabalho infantil vai bem além do que podemos imaginar. Mais do que a pobreza, há uma série de fatores que contribuem para o início precoce de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. E é sobre esse assunto que a assistente social Edneia Nunes, que é do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, vai falar hoje conosco. Muito obrigada por sua presença aqui, Edneia. Vamos começar explicando o que é o PET e assim caracterizar o trabalho infantil. Sim, obrigada pela participação, pelo convite. Bem, como a sigla já indica, PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O que visa esse programa? Quais são seus eixos, diretrizes? Ele é um programa que visa acolher, que visa orientar, que visa atender crianças, adolescentes e suas famílias vítimas do trabalho infantil, que é o trabalho precoce. E, consequentemente, fazendo com que essas crianças e adolescentes e suas famílias não sejam expostas a tal perigo, a tal catástrofe que é o trabalho infantil. Bom, a gente sabe que o trabalho do PET ainda está nessa fase de cadastramento das famílias, mas como que a gente pode explicar a realidade, né, de Sete Lagoas nesse sentido? Sim, uma boa colocação que vai ser respondida depois que eu falar um pouquinho mais do que é o programa e do próprio conceito do que é o trabalho infantil. E para falar do trabalho infantil, é melhor que nós falamos antes o que não é o trabalho infantil. Porque há muitas dúvidas e o trabalho infantil, ele acomete, ele perpassa todas as camadas sociais, todas as raças. Então, é bom que explique o que não é trabalho infantil. Sim. Então, tá, o que não é trabalho infantil? É toda atividade, é todo trabalho que conta com a ajuda da criança ou do adolescente na presença dos seus pais ou responsáveis. Sim. E isso não é trabalho infantil. Por exemplo, o quê, Edneia? Arrumar a cama, lavar dependendo do tamanho da criança, já lavar os seus talheres, manter o ambiente organizado, onde brincou, guardar os seus brinquedos. Isso não é trabalho infantil. Aí você fala assim, Edneia, quer dizer que tudo que passa disso é trabalho infantil? Sim, é trabalho infantil. E é aí onde o programa entra, fazendo esse combate, orientando. E seria também interessante falar nesse primeiro momento algumas formas de trabalho infantil. Porque eu acredito que o que faz com que nós, cidadãos, e com que nós, sociedade, nos portamos às vezes de forma invisível diante dessa problemática, é porque nós não conhecemos. Então é difícil atuar em algo que nós não conhecemos. Claro. Então, quais são as formas de trabalho infantil? Se nós pararmos para pensar, nós conhecemos o menino que vende bala, nós conhecemos o menino que é flanelinha, que limpa os carros, e nós conhecemos o menino que trabalha na mendicância, e isso é um trabalho. Mas também existem trabalhos assim muito cruéis e perversos que passam muito invisíveis na nossa sociedade, como o trabalho doméstico, e é um grande vilão, e junto com o trabalho na agricultura e o comércio, é considerado um dos piores tipos de trabalho, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Pela Organização Internacional do Trabalho, ele é considerado. E outra coisa que nós podemos dizer do trabalho infantil, para nós prosseguirmos e respondermos a situação de Sete Lagoas. À vontade. O trabalho infantil, ele tem alguns eixos estruturantes do porquê que ele ainda persiste. Você fala, Edneia, mas se é uma coisa que é crime, se é uma coisa que cabe sanção, que cabe responsabilização aos pais, por que que existe tanto ainda na nossa sociedade e no mundo como um todo? Por quê? Porque o trabalho infantil, ele é, antes de tudo, perpassado pelos fatores culturais. Pelos fatores dos argumentos caseiros, pelos fatores de você já está grandinho, você já pode comprar suas coisas, e pelo fator, meu filho, papai e mamãe não pode, você tem que nos ajudar. Explicando um pouquinho melhor no fator cultural, por exemplo, é natural. O pai diz assim, eu trabalhei, o meu filho trabalha. Eu não tive problema em trabalhar. Quer dizer, a pessoa ela ainda não se conscientizou que ela teve
E até hoje ela pode ter, sim, algum agravante do trabalho infantil. Argumentos caseiros, não, o trabalho é bom, edifica, melhora o caráter. Não é por aí. Nós sabemos... Sim, a partir da idade coerente para que ele exerça a função. Sim, e a nossa legislação, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o trabalho protegido, ele é permitido a partir dos 14 anos de idade, como aprendiz. Dessa idade até completar os 18 anos, pode trabalhar, Edneia? Pode, protegido, e desde quando, como coloca no Estatuto da Criança e do Adolescente, não seja de forma perigosa, insalubre e noturna, porque são os 3 tipos de trabalho que o Estatuto da Criança pregou que não pode. Isso não pode. E como que está a situação de Sete Lagoas hoje? Não é diferente da situação de todo o nosso país, onde tem muitas, e a questão do trabalho infantil, ela é muito, mas ela não é pouca, ela é muito mesmo difícil, porque o que perpassa são esses fatores que nós colocamos, de cultura, de argumentos caseiros, da necessidade de ajudar em casa e tal. E o grande problema que nós temos hoje é que a própria sociedade, ela desconhece a gravidade. Edneia, mas você está falando que é crime, que tem gravidade, que tem consequências, e quais são essas consequências? Nós podemos pensar, para nós adentrarmos mesmo na problemática, que é muito mais além do que nós enxergamos. O trabalho infantil, ele acomete crianças e adolescentes. E não pense que por ser adolescente, já tem um corpo grande, uma aparência desenvolvida, ele está se desenvolvendo. E o trabalho infantil, ele acomete a parte emocional da criança e do adolescente, ele acomete a parte física, ele acomete a parte social, educacional e democrática. A parte física, muito simples. Uma criança que ela não tem... Uma criança, você pega uma criança aí de 9 anos, 10 anos, 12 anos, não importa, já é adolescente de 12 anos. Você pega uma criança ou um adolescente, ele está em seu pleno desenvolvimento físico. Ele pode ter sérios acometimentos na coluna, ele pode, dependendo do tipo de trabalho que ele desenvolve, ele pode ter membros amputados, ele pode sofrer queimaduras, ele pode sofrer cegueiras. Isso a parte física. Sem falar que essa parte física, junto com o cansaço físico, vai afetar diretamente a questão educacional dessa criança. Ele vai chegar na escola cansado, desmotivado, e isso vai estimular e muito o seu baixo rendimento e a sua evasão escolar. Emocionalmente e democraticamente, porque se ele não está nos espaços onde ele aprende, que é na educação, e nós acreditamos que a educação seja o pilar que resolva, sim, não vou dizer todos, mas grande parte das nossas questões sociais, nossas problemáticas sociais, ele vai estar fora desse contexto, para saber o que são os seus direitos, para saber como se portar e para saber que, inclusive, ele está numa situação de vítima quando ele é submetido a fazer coisas que ele não gosta. Porque se for dada a opção, nenhuma criança e adolescente sonha em trabalhar. E outro ponto que nós, às vezes, passa muito despercebido é a questão emocional. Vou te dar um exemplo muito claro e que é típico aqui da nossa cidade, do nosso município aqui em Sete Lagoas. A mãe sai para trabalhar, deixa a criança ou deixa o adolescente em casa e ela fala, você cuida do seu irmãozinho menor, você lava as louças, você lava o banheiro, você organiza a casa e distribui algumas funções para essa criança ou até mesmo adolescente, dependendo, não sabemos a idade. Isso é um fato real. Essa criança, quando a mãe chega em casa, a verdade é, por ela estar em fase de desenvolvimento, ela não tem a maturidade nem física nem emocional de um adulto para fazer as atividades. Ela está cansada. Ela não consegue desenvolver como nós desenvolvemos. O que acontece? A mãe chega em casa, ou o responsável. Menino ou menina. Aí nós vamos falar dessa parte também, porque geralmente os serviços caseiros, domésticos, internos, são mais para meninas, não que meninos não façam. E os meninos geralmente são serviços mais externos. Então, que comprova também que o trabalho infantil, ele reproduz os estratos sociais de mulher no ambiente familiar, dentro de casa, doméstico ou para serviços próprios de casa ou de terceiros ali dentro de casa, e o menino na rua, flanelinha, engraxate, vendendo as coisas. Geralmente mais meninos e meninas em casa. E para fechar, e o que
Essa parte emocional tem a ver com isso. Aí a mãe chega em casa, voltando, recapitulando, a mãe chega em casa. Aí a mãe vira e fala, menino, menina, mas que é isso? Seu irmão, olha como é que tá sujo, você não lavou o banheiro, olha que condições dessas vasilhas, que é assim que fala, né? As louças, essas vasilhas, você não deu conta de nada, você é um incapaz, você é um incompetente, você é um burro, você não consegue. E começa a depreciar essa criança, depreciar esse adolescente. E nós não estamos falando de uma ação que acontece uma única vez. Nós estamos falando de ações que acontecem diariamente com essa criança, repetidas vezes, e essa criança, ela começa a introjetar, trazer para si, eu sou incapaz, eu sou burro, eu não dou conta, eu não agrado a minha mãe, eu não agrado meu pai. E o que acontece com isso? Ela desenvolve sérios traumas pessoais. A grande questão do trabalho infantil é que não é só essa parte da criança e do adolescente está exposto no sentido assim, a menina e o menino vão levar cantadas, vão ser assediados sexualmente, podendo ser introduzidos na vida sexual muito antes do tempo, que é o que é esperado para o adolescente, porque cá entre nós sabemos, o ser humano, ele psicologicamente, já tem estudos que comprovam, cada etapa, faixa etária, não quer dizer que seja é isso não, mas criança foi feito para brincar, criança e adolescente foi feito para estudar, foi feito para ter lazer e é isso. E quando você pergunta como que se encontra a situação do trabalho infantil em Sete Lagoas, ela... Você vai responder daqui a um tempinho. A gente vai rapidinho para o intervalo, Edneia. Vamos voltar então falando sobre a situação de Sete Lagoas e quais as consequências para a vida social, psicológica e afetiva mais tarde dessas crianças, daqui a pouquinho. E o assunto do Sete Lagoas em Debate de hoje é um assunto muito sério que deve ser discutido, está começando uma discussão nesse sentido e é importante que a gente dê vazão às informações. Quem está conosco é a Edneia Nunes, que é assistente social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, e a gente está falando sobre quanto essa realidade é dura e quais são as consequências para essas crianças que se submetem ao trabalho, ao início da vida laboral, vamos dizer assim, precocemente, né, Edneia? A gente dividir um pouco assim o que é ou não o trabalho infantil, porque ajudar em casa é bom para o menino saber, para a criança saber que ele precisa ser organizado, que ele precisa ter limites, exatamente. Isso é muito diferente do que você obrigá-lo a fazer determinadas ações e tarefas que não estão compatíveis com a idade dele. Sim, com certeza, verdade. E voltando à nossa fala, e até acrescentando também, porque a gente já falando, né? E acrescentando também, a situação do nosso município, como eu disse, não é uma situação diferente. E no sentido profissional, para nós, hoje, nós somos três profissionais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a Cleusa, a Fabiana e eu. E o nosso maior desafio dentro do combate ao trabalho infantil no âmbito municipal é informar e sensibilizar os nossos demais colegas dentro da assistência social, em outras políticas como a educação, como a saúde. Informar o que é o trabalho infantil. E antes não foi dito, eu até peço perdão, mas seria bom colocar a forma que o PET desenvolve o seu trabalho. Como que o programa desenvolve o seu trabalho. Ele é um programa intersetorial, é um programa vinculado diretamente à Política Nacional de Assistência Social. Então, e esse programa, ele visa atender as famílias, atender as crianças e os adolescentes e a encaminhá-los também para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Na questão da geração de renda também e tal. O que acontece? O programa hoje, ele se divide em 5 eixos de atuação. Ele foi implantado, a sua implantação se deu em 1996 pelo governo federal, onde houve denúncias internacionais que no Mato Grosso do Sul, crianças estariam sendo forçadas a realizar um trabalho escravo
em carvoarias. Então, houve denúncias internacionais e o Brasil, através da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ele foi obrigado a desenvolver, junto aos seus entes federados, da União, do Estado e dos municípios e do Distrito Federal, desenvolver ações que fossem contrárias e combater o trabalho infantil. Então, o que acontece? O PET hoje, em 2013 para 2014, ele sofreu um redesenho. Porque se investia muito nessa questão, nessa temática, mas não havia retornos. Os números só aumentavam ou diminuíam em determinadas regiões muito timidamente. Aí sentaram e resolveram fazer um redesenho, chama-se redesenho. No final de 2013 para início de 2014, nós que trabalhamos com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nós trabalhamos pautado em 5 eixos. Primeiro eixo, da informação e mobilização, lembrando que esse espaço aqui, ele é oportuno para informação e mobilização. Uhum. O eixo da identificação, o eixo da proteção social, o eixo da defesa e responsabilização e o eixo do monitoramento. Então, hoje, nós, os técnicos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nós trabalhamos com esses 5 eixos, de forma intersetorial, as demais políticas, levando conhecimento, estudando o caso, acompanhando as famílias na rede, procurando inserir essa criança ou adolescente vítima do trabalho infantil no trabalho protegido, na aprendizagem, porque a contrapartida do trabalho infantil é a aprendizagem, é o trabalho protegido. Então, o nosso trabalho hoje, no geral, ele é um trabalho que foca nesses 5 eixos e onde há espaço, há uma agenda com as técnicas do PET, há essa proposta de informar, porque há dificuldade de se combater o trabalho infantil e porque muitas vezes ele passa despercebido, é porque, como eu disse no início, nós não temos consciência. Ele passa despercebido. É normal, né? A gente vê uma criança no sinal e a gente, tá, ok, no flanelinha, você ainda contribui com aquilo ali, né? Você dá um trocado e vê que a criança fica ali o dia inteiro, às vezes sem comer direito, sem beber água. E realmente muitas pessoas passam e ok. E é invisível. Normal. E outra coisa, e essa situação dessas crianças, isso é uma violação de direito muito grande, gente. Isso não é normal. Agora me fala uma coisa, como reverter essa situação nesse sentido? Porque a gente sabe que os pais normalmente são os primeiros a orientar nesse início precoce, né? A obrigar, né? Nem orientar, às vezes é obrigar. A criança não quer. Tem criança, eu não sei se vocês viram isso nas redes sociais, pelo Instagram, foi uma foto que veiculou muito de uma criança na escola com o irmãozinho de colo, sentado no colo dele. Sim. Ele levou o irmão para a escola, porque para ele estudar era mais importante. A professora aceitou, ele ficava cuidando do filho com a avó materna, a mãe não se sabe, e aí ele estava levando o irmão, para a escola junto com ele, ou seja, ele era obrigado a olhar o irmão. Então, são as próprias famílias que iniciam, né, essa situação. E aí? E aí, que nós vamos falar agora de algo muito cultural. Um dos vilões, uma das coisas que mais impede que o trabalho em relação à erradicação, ao combate, realmente tenha o seu resultado positivo, é que existe uma coisa, e nós temos que explicar isso bem detalhado, porque não quer dizer, vou explicar a contrapartida. Existe uma coisa cultural, existe uma naturalização cultural do trabalho infantil. Funciona assim. O avô trabalhou muito cedo, o filho desse avô vai trabalhar cedo, que é o pai. E o filho desse pai vai trabalhar cedo. E o filho desse filho, e o filho desse filho, e nós temos com isso uma cadeia de reprodução da pobreza. Edneia, essa afirmação é muito forte. Você está dizendo que as pessoas que começam a trabalhar cedo ficam pobres? Não é isso. Geralmente é. As pessoas que começam a trabalhar cedo, estudos, já participei de eventos, seminários e congressos, onde pesquisadores afirmam que as pessoas, possivelmente, as pessoas que começam a sua jornada muito cedo, a trabalhar muito cedo, essas pessoas, elas têm
uma estatística assim, muito grande de se tornarem pessoas sem a formação básica. Param de estudar, né? Param de estudar e, consequentemente, se elas param de estudar, elas não conseguem adquirir a qualificação profissional necessária para disputar um bom, se podemos classificar assim, um bom trabalho na sociedade. Um trabalho que tem remuneração. Que tem uma boa remuneração. Compatível com uma vida decente, e né? E esse ciclo ele vai passando. Aí você vira para mim e fala comigo. Edneia, mas o trabalho artístico, ele não entra nesse rol. Porque o trabalho artístico, ele paga muito bem. E o desportivo também, você pode pensar. Uma criança ali, ele está recebendo um valor. Mas a lógica do trabalho infantil, quando você perguntou dos pais, a lógica é cultural. Eu fiz, o meu filho pode fazer, porque não me afetou em nada. Mal a pessoa sabendo que, se ela realmente parar, respirar e analisar a sua vida, ela teve alguns ganhos, como todas as ações da nossa vida, tem ganhos e tem perdas. E quando se começa a trabalhar muito cedo, as perdas e os traumas são muito grandes. Grandes até demais. Participei de uma capacitação uma vez, onde nós estávamos numa roda de conversa e onde foi aplicado testes e essas coisas. E foi, assim, descoberta assim, entre nós pessoas que não se propuseram a ser pais e mães justamente porque foi descobrir, nesse momento que nós estávamos ali, que cuidou do irmão. Que trabalhou precocemente, que afetou negativamente. Aí não quis nem ser pai. Não quis saber. Bom, Edneia, a gente vai rapidamente, novamente, para o intervalo. Vamos voltar, terminando esse raciocínio aí de explicar essa questão cultural e também quais são as formas de evitar efetivamente, né, o que o Brasil tem feito, o que nós podemos, enquanto sociedade, fazer para que a erradicação, ela pelo menos comece de fato, daqui a pouco. Sete Lagoas em Debate de hoje recebemos a assistente social do PET, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, a Edneia Nunes, que é assistente social, e a gente está falando sobre o trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil, primeiramente Sete Lagoas, mas isso na verdade é uma ação mundial, né? Porque a gente sabe que é uma realidade perversa, mas é uma realidade, Edneia. E aí a gente quer saber o que a gente pode fazer, o que tem sido feito para combater essa realidade, pelo menos diminuir, né, esses números, esse sofrimento e esses traumas aí das crianças no futuro. Ótima pergunta a sua. E para responder a sua pergunta, eu vou me referir a uma frase que eu li essa semana. Diz mais ou menos assim: o homem, como é que fala? O homem que acha que já sabe, ele não pode aprender. O homem que acha que já sabe, ele não pode aprender. O primeiro ponto é nos sensibilizarmos, nos conscientizarmos que é algo realmente danoso, de risco, e que marca negativamente a vida dessa criança ou desse adolescente. Crianças envolvidas com o tráfico, porque o tráfico é um tipo de trabalho. A exploração sexual infantil em todas as suas esferas, ela é um tipo de trabalho. O trabalho doméstico, o trabalho no âmbito familiar, o trabalho de flanelinha, o trabalho para terceiros, o trabalho dos blogs mirins, o trabalho artístico, não importa. Nós sabemos o que perpassa é uma questão cultural que vai além da pobreza. Existe, e para que ele possa ter ser amenizado, eu não vou dizer o termo banido, acabado, não vou dizer esse termo. Mas para ele ser amenizado, nós, enquanto pessoas e cidadãos de bem, precisamos nos conscientizar que existe e que é um grande mal. Segundo ponto, enquanto política pública, enquanto representante de política pública, dizer e afirmar que há necessidade de políticas públicas consolidadas, bem implementadas, no sentido de atender bem, não só essa criança e esse adolescente, inserindo nos programas de aprendizagem, mas dando e auxiliando essa família nas questões mesmo de geração de renda, encaminhando para o mercado de trabalho,
talvez até proporcionando um curso para essa família, para esse pai, para essa mãe que se encontra desempregado ou com trabalho informal, pode ser também uma condição. E no mais, você que... Porque o primeiro momento que nós temos contato, o primeiro momento com a temática trabalho infantil, algumas coisas mexem dentro de nós. Ah, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O interessante afirmar é que é algo ilegal e que legalmente tem que ser combatido. Então você que sabe de algum caso, ligue para o Conselho Tutelar da sua cidade, daqui do município, ligue para o Conselho Tutelar. Ah, mas eu não quero me identificar. Ligue no Disque 100. Ligue no Disque 100. Faça a sua colocação, a sua denúncia. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque esse menino está aí. Ele vai agradecer. Eu tenho certeza que essa criança, esse adolescente vai agradecer. E automaticamente, sendo feita a denúncia no Conselho Tutelar, e é uma forma de amenizar, de diminuir, e dessa família receber uma orientação adequada, você faz a denúncia, informa aos órgãos competentes dessa gravidade e esse órgão ele vai fazer com que chegue até nós, com que chegue até aos CRAS, para que sejam tomadas medidas cabíveis a essa família, de orientação, de acompanhamento, de inserção em programas de produção, de aprendizagem para essa criança. É uma das formas que nós vemos como combate, sempre vinculada às políticas públicas. É porque a melhor forma, na verdade, de mudar essa realidade é a condução de forma gradual. Eu acredito que, como você disse, como uma questão cultural, até mudar isso na cabeça das pessoas, inclusive na da criança. Às vezes ela acha que ela tem a obrigação de fazer aquilo ali. Né? É um trabalho de formiguinha, né, Edneia? Muito trabalho de formiguinha. E eu quero aqui, sem nenhuma modéstia, a nova contratação, o novo processo seletivo nos trouxe, né? A minha colega não teve a oportunidade de estar aqui, mas ela é também muito engajada, digamos de passagem, é uma equipe bastante engajada nesse sentido. E você falou uma coisa que nós sempre dizemos, é o trabalho de formiguinha. Não só aquelas grandes campanhas de 18 de maio, de 12 de junho. 12 de junho, que é o dia... É o combate mesmo ali do trabalho infantil, da erradicação, e de 12 de outubro também. Mas o nosso trabalho, o desafio grande do nosso trabalho, é informar, sensibilizar e orientar justamente nessas ações de formiguinha, com os nossos parceiros no CRAS, na saúde, na educação. E em nome de toda a equipe, em nome do CREAS, porque o PET é referenciado aqui no CREAS, quero assim imensamente agradecer, porque uma das nossas propostas seria uma vinculação e veiculação através de TV, né? Rádio, TV, então é uma oportunidade muito grande. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão tomar ciência e consciência através dessa programação. E as pessoas vão ver, espera lá, se eu não sei tudo, eu posso aprender. E acrescento mais, porque nesse horário é pouco tempo de nós falarmos tudo. Você falou tudo, não vou dizer tudo. Mas nós falamos aquilo que nós acreditamos que chama atenção para a responsabilização e a proteção desses meninos e meninas. Que você possa acessar a internet, que você possa... procurar o PET, procurar saber um pouco mais, nos procurar e procurar saber como é, e talvez você pode se identificar enquanto vítima. Posso estar falando com pessoas que podem agora estar se identificando enquanto vítimas e dizer, pera lá, realmente eu não estudei mais porque eu tive que trabalhar, eu tenho esse problema no meu pulmão, porque realmente muito cedo eu comecei a respirar isso, eu comecei a inalar aquilo, eu tenho um problema na minha coluna porque desde cedo eu carregava isso, eu fazia aquilo outro. E eu acho, só te cortando, só uma questão que é interessante, que as pessoas eu acho que podem questionar, mas o filho contribui no orçamento familiar. Se ele estudar, se ele investir, se a família se conscientizar do investimento na educação, ele pode ajudar de uma forma muito mais digna e muito menos prejudicial, né, Edneia? Com certeza. Talvez a gente deve conduzir nesse sentido de que é a ida na escola, é o aprendizado da educação que vai fazer que ele tenha possibilidades, né? Talvez... de romper com esse ciclo e de ajudar efetivamente a família, sim. Não naquele primeiro momento, mas talvez algum tempo depois, e os pais vão segurando a onda aí, porque... E é verdade. Pai e mãe é pra isso, não é? E você está sendo muito bacana e está trazendo a minha memória,
e que tem estudos que apontam que ou a criança ela não recebe pelo que ela faz, ou recebe tão pouco que não ajuda. Pois é. E não resolve. Não resolve. Papai e mamãe não resolve a quantidade. Não resolve. E eu queria só, antes de nós encerrarmos, deixar uma coisa muito clara e dizer por que o trabalho infantil, e que ele é muito presente em nosso município. E por que ele é um trabalho muito difícil de ser combatido. Porque ele passa ele acontece nos portões das nossas casas, no interior das nossas casas. E o trabalho infantil, o trabalho infantil doméstico, ele é muito sutil, ele é muito culturalmente aceito. Porque, eu vou ajudar a fulana de tal, é uma menina de 12, 13 anos que vai vir para a cidade grande para estudar e tal. Mas são tantos relatos de meninas abusadas sexualmente, de meninas que vêm para estudar, mas não conseguem estudar porque está cansado, o serviço é demais. Eu vou ser babá. Você não vai ser babá, você vai ser tudo numa casa. Porque ela vem para dormir, ela dorme, ela acorda cedo, ela deita tarde, ela é assediada pelo patrão, pelo filho do patrão, pelo amigo do patrão e se introduz precocemente nessa vida. E algumas até terminam depois dos 18 anos, é claro, porque antes é exploração sexual. Abuso e exploração sexual, mas depois dos 18 acaba se adentrando na vida da prostituição. Uma triste realidade. Eu gostaria de deixar isso bem registrado, que isso aqui no nosso município é bem grave, a questão do trabalho doméstico. E eu deixo o convite para que você volte. Obrigada. Agora que você já fez a primeira vez, já viu que não é nenhum bicho papão, você volte para a gente falar um pouco mais sobre essa realidade. A gente precisa falar sobre as coisas que acontecem no município para alertar as pessoas, para que as pessoas possam se engajar nesses problemas. E quem sabe a gente consegue fazer alguma coisinha, né, Ednei? Uma coisinha que seja... já é o primeiro passo. Quero te agradecer muito por sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. E reforço o convite de voltar outras vezes. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Só deixa o telefone de contato do PET, né? Quem quiser entrar em contato, você tem o e-mail. Olha, eu prefiro pedir que a pessoa procure o Conselho Tutelar, porque pelo fluxograma é o Conselho Tutelar a porta, entre aspas, a porta de entrada. Tá certo. Tudo bem? Ednei, muito obrigada. O Sete Lagoas em Debate termina aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.